Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê a gente precisa conquistar e valorizar tanto as representatividades amazônicas. Bora lá? Bom, meus amores, estamos começando mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre identidade e representatividade amazônica dentro do contexto midiático, audiovisual e de destaque como um todo, né? Mas antes de qualquer coisa, eu já vou começar pedindo, obviamente, para você que está aí me assistindo, caso esteja vendo esse vídeo, né, e ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se para continuar acompanhando todos os conteúdos por aqui. Não esquece também de, obviamente, deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje mais especificamente e, principalmente, ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. Isso com certeza vai garantir que você seja notificado, avisado, né? De certa forma até mesmo mais procurado pelo meu canal, para que você possa também conseguir consumir esses conteúdos com muita qualidade que a gente tem produzido por aqui nos últimos tempos. Agora estamos com um áudio bem melhor. Eu sei que visualmente falando, esse negocinho aqui dá uma contrastada, mas eu tenho certeza que no contexto geral isso ajuda muito nos conteúdos que eu produzo por aqui, tá bom? Agora, sem mais enrolação, bora falar sobre de fato o que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Bora lá! Bom, eu tô aqui com o meu roteiro aqui embaixo, se eu der uma olhada vocês já sabem que é por causa disso. Mas a gente vai conversar sobre todos os contextos, ou pelo menos boa parte deles, dentro desse ciclo de representatividade amazônica, tá bom? Bom, vamos primeiro tentar entender e conversar um pouco sobre o porquê que a gente é tão pouco representado, porquê que a gente não é tão visto dentro desses espaços. Eu já falei um pouco aqui com vocês sobre um pouco dessa ligação de Amazônia e audiovisual, né? Inclusive num vídeo sobre identidade amazônica aqui no canal. Se eu não me engano, é o Identidade e Visibilidade Amazônica. Vou deixar aqui nos cards a playlist completa para vocês. Mas nesse vídeo eu já citei que existem fatores, inclusive coloniais, que nos colocam muitas vezes nesse lugar de escassez de informação, cultura e até mesmo visibilidade dentro daquilo que a gente produz há muito tempo. E por que eu digo há muito tempo? Porque hoje em dia a gente vê um pouco mais de propência à visibilidade e representatividade das nossas culturas, tradicionalidades, individualidades, mas parece muitas vezes que as pessoas quando olham pra gente entendem que a gente começou agora, né? Que as coisas começaram a surgir agora, porque elas realmente estão sendo mostradas só agora. Mas não. E é aí que a gente chega, né? Se a gente pensa que a gente é muito pouco mostrado, é muito pouco visto e majoritariamente muito pouco representado, é óbvio que as pessoas vão achar que as coisas não acontecem ou que elas começam a acontecer somente a partir do momento em que essas pessoas são vistas, representadas e etc. Então pensar nesse contexto de que a gente realmente de fato não é visto, não é representado dentro de vários âmbitos e vários contextos, ou quando ainda é de uma forma completamente errônea, equivocada e até mesmo caracterizada de uma forma, né, caricata, como a gente diz, numa linguagem mais, né, mais solta, é entender que muitas vezes a gente é esquecido por fatores completamente errôneos mesmo, né? A gente olha, por exemplo, para o ramo da música. Há quanto tempo a gente tem artistas, eu digo até do norte e nordeste mesmo, que lideram gama gigantesca de fãs e que tem propensas em relação à cultura, à arte, visualidade, voz, música, a estrutura mesmo, e que pouquíssimas vezes são alcançadas pela mídia ou pouquíssimas vezes são vistas e representadas nesses espaços, né? Eu acho que agora a gente tem dois exemplos clássicos que vêm à minha mente, por exemplo, que são da Gabi Amarantos, né? Que inclusive está concorrendo ao Grammy Latino, que delícia, que sabor maravilhoso. E da Joelma, que está completando várias décadas de carreira e que está fazendo shows por todo o Brasil. E ambas sempre fizeram coisas numéricas, gigantescas, completamente proporcionais assim, a tudo que se propõe. Mas parece que essas pessoas nunca eram vistas da forma como elas precisavam, sabe? A gente vem de uma onda e de um lugar onde nos colocar presente, nos fazer referente a tudo isso, às vezes é um pouco complicado. Porque a gente já tem essa ideia
de que a gente mora muito longe do eixo central do país, mesmo que, né, olhando geograficamente falando, é completamente equivocado, se a gente for pensar no que a gente entende como eixo central do país. Mas também tem muito a ver com essa questão de como a gente é visto culturalmente falando, né? Por muito tempo, quando a gente olhava para a Amazônia, não a gente, né? Porque a gente que morou aqui, pelo menos por grande parte, sempre entendeu o lugar da onde a gente vem e como a gente vive. Mas para essas pessoas, sempre quando essas artistas, sempre quando essas pessoas eram representadas ou estavam presentes dentro de um programa de televisão, alguma coisa, as perguntas sempre eram as mesmas. Nossa, mas como é que você vive lá no lugar de onde você vem? Como é que você caminha? Como é que você se transporta? Como é que você se alimenta? Aquela vasta trajetória daquele meme do Globo Repórter, como vivem, como sobrevivem, como se reproduzem, como alimentam, como se a gente fosse uma figura e centralidade à parte do desenvolvimento mundial e até nacional. Então isso tudo fez com que muitas vezes a gente se afastasse também desses lugares, né? Porque imagina o quão cansativo é ter que responder em todo programa de televisão que você não anda num jacaré, né? É complicado, assim, é problemático. Mas eu acho que entender que essas pessoas estiveram lá batalhando, é entender que mesmo poucamente vistos, a gente já capinava o espaço para conseguir hoje fazer e acontecer o que tem acontecido. E aí a gente vai para um outro lugar que está aqui no meu tópico, né? Como é que a gente pode fazer com que essas pessoas sejam valorizadas, né? Como é que a gente entende que essas pessoas, que mesmo representando uma parcela muito pequena de todas nós, e principalmente, né, entendendo que elas são parcela pequena da totalidade também, porque muitas vezes quando a gente fala dessas pessoas, a gente entende que elas são uma exceção dentro daquele caminho. Vou citar o caso da Tristã Soledade, por exemplo. A Tristã, dentro do Drag Race Brasil, era a única representante da Amazônia, era a única representante do norte do país. Então, entender que ela já representava pouca gente, porque a massa de drags em relação à cultura, centralidade, especialidade, completamente cultural, o cenário caiu. Do nada. Vou ajeitar e já volto. Voltei, isso seria um sinal, Tristã Soledade? Brincadeira. Mas, como eu estava dizendo, entender que a Tristã não representa todas nós, porque somos completamente plurais dentro de cultura e centralidade e tudo mais, é entender que, ainda assim, a gente precisa valorizar ela sendo uma exceção de representatividade a um conjunto completamente macro e grande dentro de tudo que se propõe, para que a gente viva e exista e seja representado naqueles espaços, né? Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, nas entrelinhas e nas bocas miúdas, que provavelmente a Tristã estaria no programa, eu fiquei muito feliz por ser a Tristã e por entender o quão potente é a narrativa e trajetória e história enquanto movimento drag dela aqui no Pará e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, desde o começo a gente sabia que ela seria a única. E isso é muito complicado, porque é colocar nela e em qualquer outra que estivesse ali nesse lugar de única e exclusiva representatividade, um potencial e uma carga muito pesada, assim. Eu acho que a gente vê isso no reflexo do hate que ela tomou. Quando eu decidi fazer esse vídeo, foi muito também pensando nisso, né? Se a gente reclama tanto de representatividade, se a gente pauta as nossas discussões nessa busca intensiva de se ver nos lugares, de se sentir pertencente aos lugares, de se fazer presente aos lugares, por que quando a gente se vê? Por que a gente, né, quando a gente se sente representado? Ou quando a gente simplesmente vê alguém que vem do mesmo lugar que a gente não abraça, a gente não conforta, a gente não valoriza? Porque eu acho que entender que às vezes as pessoas de fora não vão entender o lugar de onde tu veio, a história que tu carrega, as propensas e trajetórias que tu já tem contigo, às vezes é até mais fácil. Mas olhar para quem tá junto contigo e para quem no começo disse: nossa, que legal, teremos uma Queen do Norte, nossa, que legal, teremos uma Queen da Noite Suja, de Belém do Pará. E essas mesmas pessoas estarem te julgando, te criticando, te apontando o dedo e dizendo que tu não eras merecedora de estar ali, é muito maçante, assim, sabe? É muito criminoso até, porque eu acho que é nesse lugar de que a gente nunca acha o suficiente, a gente nunca vê um lugar como simplesmente positivo, porque parece muitas vezes, e eu acho que inclusive é por isso que a gente se perde às vezes muito no caminho,
que a gente nunca tem a representatividade que a gente precisa. Eu falei da Gabi lá no começo, mas, gente, para quem é daqui do Pará, sabe que ver a Gabi no Grammy Latino é uma faca de dois gumes. Porque assim como tem gente que ama essa artista incrível e maravilhosa, assim como eu amo, tem muita gente que simplesmente odeia a Gabi por ela ser a Gabi. E aí é muito complicado porque a gente entra em outras pautas que esbarram completamente em crimes, né? A questão de gordofobia, a questão de racismo, misoginia, e tudo isso é muito complicado, porque parece muitas vezes que a gente não quer ver pessoas como nós nos lugares, porque se a gente realmente quisesse, se a gente realmente se sentisse minimamente representado e confortável àquela circunstância, e quando eu digo minimamente representado e confortável, não é que eu tenho que amar a pessoa, tenho que gostar e viver por tudo que ela faz ou produz, mas é porque eu tenho que respeitar, porque eu sei as dificuldades que a pessoa passa. Eu sei, eu estou no lugar, geograficamente falando, que é muito mais inacessível a muita coisa, que é muito mais problemático e completamente fora da zona artística e midiática para muita coisa. Então, poxa, quando a gente está lá, quando a gente está presente nesses lugares, a gente precisa valorizar essas pessoas. A gente precisa entender que elas são potenciais dentro daquele aspecto. A gente precisa entender que elas são pessoas assim como qualquer outra, mas que naquele contexto nos representam. Então, né, vamos colocar a cabecinha no lugar e entender que mais do que cobrar representatividade, valorizar aquela que já nos foi apresentada e que de fato nos representa, porque não é como se fosse alguém fingindo que se importa com o lugar de onde vem, muito pelo contrário, todas as artistas que eu citei até agora, desde sempre carregaram a bandeira do nosso estado e a bandeira da Amazônia nas suas veias e nos seus corações. É justamente isso, sabe? É entender que esses lugares, essas falas, essas existências, essas personalidades são muito potentes e sim nos representam em muitos aspectos. Bom, eu vou inclusive aproveitar esse momento para pedir para você que está aí me assistindo compartilhar esse conteúdo com alguém que está assistindo Drag Race Brasil e que ficou emocionado com a saída da Tristã, com alguém que consome alguma coisa culturalmente falando e midiaticamente também sobre o norte, sobre a Amazônia. Eu tenho certeza que a pessoa vai amar esse conteúdo daqui. Bom, agora a gente vai falar sobre uma coisa que entra em contraste aquelas duas coisas que a gente já citou, né? A falta de representatividade que a gente já tinha e como é que a gente passou a valorizar essas representatividades que a gente tem tido agora. A gente vai começar a se perguntar o porquê que a gente agora tem sido mais enxergue, né? A gente agora tem sido mais valorizado, tem sido mais visto. E como eu já falei, tem um vídeo aqui no canal só falando sobre audiovisual e esse contexto dentro da Amazônia e para além dela. Mas eu vou citar aqui algumas coisas que a gente tem percebido de uma forma muito forte, assim. É muito propensional, é muito positivo levar a narrativa de alguém amazônica para o audiovisual atualmente. É muito comercial e positivo falando dentro desse sentido. E aqui a gente não está criticando, tá? Aqui a gente está apontando fatos. A gente sabe que falar sobre alguém que vem da Amazônia, olhando para que a Amazônia tem sido um dos focos noticiados e vistos mundialmente falando, é muito interessante. Eu acho que a Tristã falou isso numa live e ficou muito na minha cabeça. Ela falou que enquanto trajetória de programa, entendendo a estrutura que o programa tinha, talvez olhar para ela não era olhar para alguém completamente essencial naquela questão, mas entender que ela é uma demônia da Amazônia e carrega essa ancestralidade, carrega essa cultura e carrega essa propência aos quatro cantos e que faz disso a sua arte, era muito potente para o programa. Porque desde o primeiro momento em que eles anunciaram a Tristã, as palavras que ela mais dizia e que eles mais colocavam em foco era Estado do Pará, Belém do Pará, Amazônia, porque de fato era uma coisa e ainda é uma coisa que reverbera muito dentro da mídia, que traz essa referência e que obviamente o audiovisual, que não é bobo nem nada, quer também surfar nessa onda que a gente sabe. Então agora é muito mais propenso, é muito mais propício que a gente seja visto e lembrado dentro desses aspectos. Isso é um problema? Não sei, porque depende da forma como a gente usa e é usado por esse aspecto, né? Vou citar um exemplo clássico aqui, né? Quando a gente é convidado para participar de um projeto, independente de se ele for um negócio desse tamanho ou um negócio desse, a forma como a gente usa desse projeto é algo essencial.
porque é a forma como a gente quer ser visto a partir da ótica que a gente se vê. Mas a forma como a gente pode ser usado por esse projeto, dependendo da demanda que ele se apresenta, é uma coisa um pouco mais complicada. Porque lembra que eu falei lá no começo que muitas vezes a gente era visto, lembrado, representado por questões completamente errôneas e caricatas? Pois é, muitas vezes a gente abraça uma oportunidade para ser minimamente representado e para ter a nossa essência e ancestralidade e cultura vista nesses lugares, mas a gente esquece que muitas vezes as pessoas podem não entender ou simplesmente escolherem não respeitar isso. E aí é uma questão que foge completamente da nossa responsabilidade, porque aí eu estou fazendo o meu, eu estou garantindo o meu e estou lutando por aquilo que faz parte de mim. E se você não entende ou você não respeita, aí eu não posso fazer nada, né? Mas eu digo isso porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que carrega atualmente muito forte essa questão da Amazônia. E para além do viés artístico e cultural para isso, eu também carrego muito forte a questão política dentro de tudo isso. Para muitas pessoas é completamente problemático, por exemplo, que eu fale abertamente que eu sou completamente contra a estrutura do governo estadual do meu estado. Mesmo que, por exemplo, algumas pessoas já tenham chegado para mim e falado: nossa, mas as oportunidades que tu tem ganho e tudo mais, vem muito desse lugar. Eu sei, eu entendo, eu estou abraçando essas oportunidades. Estar no hangar falando sobre isso para mim foi muito importante. Afinal, ali eu estava literalmente pela Secretaria Educacional do meu estado. Mas em momento algum eu deixo com que essas coisas pareçam ou sejam um apoio político partidário, né? Porque a gente precisa entender esses dois lados também. Ninguém é bobo, ninguém faz as coisas sem pensar. Quando me colocaram lá no stand, por exemplo, eles sabiam que eu ia falar muito bem sobre a Amazônia, que eles sabiam que eu ia denunciar algumas coisas, e eu deixei eles muito cientes sobre isso, inclusive. Em momento algum, alguém chegou para mim e falou: não pode falar sobre o governo estadual, não pode falar. E não que em algum momento eu ia, sei lá, soltar um fora fulano lá, mas eu acho que a minha potência política ali naquele momento era muito forte e poderia ser um problema sim, mas não foi, sabe? Eu acho que uma coisa que quase ninguém percebeu é que eu virava muito de costa lá. Muito de costa quando alguém grande vinha perto de mim. E sabe por quê? Porque literalmente na costa da minha roupa tinha petróleo na Amazônia. E toda vez que alguém ia me perguntar de causas e completamente coisas assim nesse sentido mais negativo, era a primeira coisa que eu fazia era virar de costa e mostrar para a pessoa. Porque nesse sentido, o governo estadual está sendo completamente errôneo e negacionista em relação a muita coisa. E aí eu vou voltar naquele lugar, né, de por que a gente está sendo enxergado, por que a gente está sendo visto, que é quando a gente começou essa pergunta, né, essa conversa. Porque a gente tem se posicionado e se colocado enquanto representatividade e potencialidade do lugar que a gente vem de forma muito mais veemente. A gente tem gritado aos quatro ventos e gritado mesmo, porque às vezes a gente precisa erguer a voz, os punhos e subir em cima da cadeira, que a gente vem da Amazônia, que a gente está no estado do Pará e que a gente sofre diariamente por influência política, cultural e histórica daqueles que vieram antes de nós e daqueles que estão conosco. Então eu acho que a gente tem sido visto porque a gente tem se libertado das amarras coloniais que a gente carrega há muito tempo e tem entendido o quão potente é a nossa voz nesses espaços, o quão potente é a nossa imagem nesses lugares e o quão representativo é a nossa essência cultural, histórica e tradicional dentre qualquer circunstância. Então eu acredito que positivamente ou não, a gente tem sido muito mais visto e colocado nesses lugares de mídia, de sociedade, de visibilidade, de representatividade por conta disso. E aí a gente vai esbarrar numa situação que é um pouco consubstancial, eu diria, né? A gente tá no caminho certo? A gente tem acontecido dentro desses espaços? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem se permitido se colocar nesses espaços e tem sido permitido falar sobre o que a gente precisa nesses espaços. E isso já é um ponto completamente positivo. A gente tem sido entregue e visto muitas vezes como algo potencial positivo, cultural, histórico, tradicional e político, e isso é muito bom. Mas a gente ainda tem um bom caminho a percorrer, né? Entendendo, por exemplo, vou citar a Tristan de novo, que dentre 12 participantes de um cast que deveria reunir o país inteiro, a gente tem uma gatinha do norte,
a gente está no caminho, mas a gente está muitos passos atrás ainda. Então a gente precisa, alinhar essas corridas e fazer com que a gente esteja no mesmo lugar, na mesma distância, no mesmo ponto inicial, para que, se preciso, necessário e colocado, a gente se destaque com o que a gente faz. Porque não é como se a gente estivesse clamando por uma coisa que a gente nunca fez, ou que a gente nunca representou, que a gente nunca esteve. A gente sempre esteve muito forte no âmbito cultural do país. A gente sempre defendeu muito bem a política do nosso país. A gente sempre esteve em contextos sociais, musicais, artísticos e completamente vulneráveis à existência e ao apagamento desses mesmos contextos. Então não é como se a gente estivesse aqui falando, eu estou fazendo arte agora, eu estou sendo, consubstancialmente positivo cultural agora. Não, a gente sempre foi. E eu queria encerrar essa discussão desse vídeo dizendo uma frase que ficou muito na minha cabeça desde quando eu escutei da Fafá de Belém, que enquanto a gente deixar que as outras pessoas nos representem e digam o que a gente é ou tem que fazer, a gente sempre vai dar voz a quem veio do lado de lá, querendo nos ensinar a tomar o nosso tacacá. Então agora a gente tem que se representar e estar no lugar onde a gente sempre precisou estar. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Não esquece, por favor, de deixar o seu feedback aqui nos comentários, porque isso é muito importante e me ajuda, inclusive, a concluir e, principalmente, comentar sobre a narrativa e entendimento desse vídeo na parte de vocês, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo conteúdo.